Olá, hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro Torturado, publicado em 2019 aqui no Brasil, e do autor Itamar Vieira Júnior. Esse livro conta a história de duas, é ficção, né? Ficção. Vieira Júnior era um doutor em geografia, antropólogo, que trabalhou muito fez muitas pesquisas em campo, né, com muitas populações, é, mais do interior, dos lugares mais extremos, assim, do Nordeste, né, os lugares mais secos no Nordeste, na Caatinga, enfim. Então, ele fez muitas pesquisas com populações dessas regiões, e a partir da conjunção, né, dessas histórias, ele escreveu, né, botou em prática, desenvolveu ainda mais essa história. Conta a história basicamente de duas irmãs que viviam em situação de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, né, e aí elas são as narradoras e contam as histórias, né, as situações pertinentes que ocorreram com elas, as situações que elas viam, enfim. E é uma história interessante, porque se passa ali na região do interior, na Chapada Diamantina, na Bahia, e trata de histórias que têm um tema muito pertinente ainda hoje, que é a escravidão, a trabalho análogo à escravidão, né? Um tema que vem sendo bastante discutido, principalmente com a quantidade de situações como essa que está sendo descoberta cada vez mais. Então, Itamar Vieira Júnior, ele traz essa história, né? É muito interessante, porque a gente se envolve, é uma linguagem bastante clara, coerente, né? Flui a leitura é muito boa, a gente sempre está querendo saber o que aconteceu, o que vai acontecer. E a primeira narradora dessa história, que conta primeiramente a história, a primeira parte, é a Bibiana, que é uma das irmãs. E a outra é a Belonísia, que elas são as irmãs que têm uma relação muito interessante, muito bonita, uma relação de união. E elas dividem um pouco a história a partir de um acontecimento, né, que é considerado trágico, que é trágico, né, foi o corte na língua de Belonísia. Ela cortou sem querer, quando criança, ela cortou a língua e isso é, causou certas limitações na fala. E haja visto que isso foi uma ocasião. E a parte, ainda no princípio, o primeiro a Bibiana narra do ponto de vista dela, depois o Belonísia narra do ponto de vista da própria Belonísia, mas é um acontecimento crucial que acabou aproximando ainda mais as duas, né? Essa relação de irmandade foi mais acentuada, porque como a Belonísia ela estava limitada à fala, os balbúcios, né, que ela falava, apenas a Bibiana conseguia distinguir certas balbuações, né, que ela fazia, certos sons, né, na tentativa de falar. É muito interessante. É, Crespiana e Crespina são duas irmãs também, ou duas personagens secundárias, que são também análogas bem parecidas com a relação de Bibiana e Belonísia. E os acontecimentos pertinentes a elas são contados pelas duas também. José Alcino, que é outro personagem, é o pai da Bibiana e Belonísia, Salustina é a mãe, né? E tem também a outra personagem que é a avó, Dona Ana. Dona Ana, né? A gente tem uma aglutinação aí do nome, é Dona Ana, de tanto falar, veio Dona Ana, né? Que, que reflete muito isso, né? As pessoas
falava, aglutinava muito as palavras, né? A partir da sonoridade. Então, o tempo, o autor, ele dá. A gente fica com dúvida em relação ao tempo, né? Principalmente por tratar de uma história que traz muitos cenários que remetem à escravidão, mas ele, a partir de umas ferramentas, objetos, a gente consegue tentar aproximar, assim, estimar um período, né? Eu estimei que seja, assim, para o final do século XX, ali por volta de 1980, 1990, porque ele dá alguns objetos como geladeira, né? Pé de maconha, assim, para que existia antes, mas moto, então, esses eletrodomésticos, auto, esses veículos, eles me fizeram associar, né? Porque eu pesquisei quando foram inventados, né? E eu tentei estimar mais ou menos quando chegou aqui no Brasil. Então, eu suponho que seja por volta desse período. O espaço é Fazenda Água Negra, né? Que é um espaço fictício, né? Mas fica na região de Chapada Diamantina, que é um espaço real e que me fez ficar mais interessada ainda pela obra, além da, da, da do fervo que foi, né, em 2019, a publicação, né, todo mundo falando e tal. Então, eu quis ler justamente por isso, né, pela a famosidade, não sei se é isso, se é uma obra famosa, né, ganhou o prêmio em Jabuti, e pelo fato de passar na Chapada Diamantina. Os narradores, como eu já tinha dito, são as irmãs, e no final tem uma narração de um espírito de origem africana que encarna em pessoas da comunidade da Fazenda Água Negra, que fica aí na Chapada Diamantina. Muito interessante essa narração final, esse capítulo final, né? Porque ele traz algumas perspectivas, né? Que não é do ponto ali dos personagens que estão ali, é uma perspectiva meio onipresente, né, como espírito ali que está sabendo de tudo, de quem é os personagens, por que ocorreu aquilo, não do ponto de vista dos personagens que estão vivendo a história, que é o caso da Bibiana e da Lonísia. Então, o interessante da questão é que Bibiana e Belonísia, ao longo do seu desenvolvimento, Bibiana, ela ela quer sair daquela região, e Belonísia, pelo fato de ter cortado a língua, talvez por traumas, ela se sente mais restringida àquele lugar, né? Como se fosse uma zona de conforto, entre aspas, né? Que não era assim, e que elas trabalhavam para a fazenda, para pessoas que eram proprietários lá e trabalhavam na colheita, na cana, né, com o nome torto arado, né, no arado ali que é usado para fazer esses tipos de exploração, né, da cana, por exemplo, né. Então, a Belonísia, a Bibiana sempre teve essa perspectiva de sair de uma perspectiva maior em relação à vida. Já a Belonísia não, nem tanto, né? Talvez por traumas. A Bibiana, ela saiu de lá de Águas Negras, né? Após todo o processo, ela teve filhos, fez magistério, se tornou professora, enfim. E a Belonísia, ela se casou, foi para casa, mas o marido dela também não era muito bom, e acabou que o marido dela morreu, né? E ela não podia festejar, mas ela chegou a gostar. Tanto que numa passagem do livro, ela fala que no enterro dela ela não podia
comemorar, né? Então ela se conteve, mas que ela estava feliz porque o marido dela não era um bom marido. Ele não chegava a bater nela, assim como era o vizinho, né, que batia na outra mulher, né, que ela até conta, mas que era uma relação muito é, tóxica, né? Trazendo aí uma palavra dos dias atuais, uma relação de muita opressão em relação ao marido, que não, que é um comum, né, que era e é ainda hoje em muitos casos comum antigamente, é, esse patriarcado, né, em relação à mulher, pertinente em relação à mulher. Então, o marido, ele morreu, ela continuou ali na terra sozinha, apesar das pessoas, as famílias, a Saulistiana, que é a mãe dela, e o José Alcino, falar que não era bom, não é bem visto a mulher morando sozinha ali no meio do, de um lugar, né, que poderia ser roubado, poderia invadir, poderia acontecer algumas coisas, mas ela foi persistente e continuou ali na casa dela, cuidando ali daquele pequeno, aquela relação de pertencimento ali, de se sentir bem ao lugar. E ela continua ali, né? Quis continuar ali. Não chegou a ter filhos também, mas a Bibiana, assim, teve e voltou. Aí, depois que ela voltou, que a Bibiana voltou, aí teve toda aquela questão da vinda da fazenda, né? De Água Negra, e a partir da venda dessa fazenda, da venda não, da morte do dono dessa fazenda, os filhos não queriam vender. No primeiro momento, eles achavam que iria continuar, que não era só esse personagem, né, que trabalhavam ali naquela fazenda. A partir de certo momento, em um primeiro momento, eles acharam que ia continuar como estava, mas é claro que com a venda eles poderiam ser dispersos daquele lugar e, enfim, apesar de ter vivido toda a sua vida ali, eles poderiam ser mandados embora a qualquer momento. E a partir desse ponto, eles começam uma luta, né, entre eles ali para continuar naquele lugar. Então, no final, eles conseguem continuar ali. É, tem remete a alguns ritos, algumas crenças muito pertinentes ali da Chapada, muito interessante, né? Aqui tem uma resenha na obra, mais ou menos, né? Só agora pude ler esse livro tão comentado, lançado em 2019, Torturado. Tornou-se o maior acontecimento do mercado editorial brasileiro em muito tempo. Lançando um autor desconhecido ao estrelato, mas com motivos da mãe comoção. Lembrando que Itamar Vieira Júnior, eu assisti um vídeo dele na entrevista na Roda Viva, um programa Roda Viva, na qual ele fala que das inspirações foi os autores, né, modernistas da geração de 45, né, como Jorge Amado, Capitães de Areia, que traz algumas mazelas, tem também João Cabral de Melo Neto, né? É, Enfim, tem Vidas Secas, essa a obra que lembra muito Vidas Secas também, de Graciliano Ramos. Isso lembra muito as obras da geração de 45, né, do modernismo, geração de 45, que tratavam muito essa questão dos problemas sociais, do regionalismo, do alguns problemas pertinentes à pobreza extrema e às mazelas da vida, né? Então, para começar, a inegável qualidade literária de sua prosa, com frases concisas, vocabulário acessível e construção poética. Tamar Vieira Júnior domina o ofício de escrever e envolve o leitor sem qualquer esforço. Não desperdiça palavras, vai direto ao ponto. Outro motivo do grande sucesso é o tema tão atual e necessário
A herança escravocrata, o racismo ainda presente em nossa sociedade e a opressão feminina. E uma atmosfera espiritual presente em seres encantados na prática do gerê. Lembrando que o gerê, ao pesquisar, o gerê é uma prática comum nessa região mesmo da Chapada Diamantina. Ele traz muitos aspectos antropológicos aí da pesquisa, né, dele. Viviana e Melonísia são as personagens principais, negras, pobres, fortes e complexas. Enfrentam as diversidades, representam a vida de milhares que, como elas, são subjugadas diariamente por uma sociedade patriarcal e preconceituosa, mas não desistem, nutrem, apesar de tudo, a esperança de um mundozinho melhor para seus filhos. E é o que se trata basicamente. Uma coisa mais bonita, né? Essa esperança que, apesar das mazelas da vida delas, elas persistem e batalham, né? Na busca de um mundo melhor. O autor Itamar Vieira Júnior, baiano, negro e doutor em antropologia, encontrou no Recôncavo Baiano, na Chapada Diamantina, as histórias dos seus antepassados e demonstra, com um romance, que pouca coisa mudou. É uma leitura sensível, né? Porque às vezes acaba se tocando muito, né? Nessa questão, que é uma questão, uma ferida aberta ainda na história do Brasil, que acaba afetando, e é ainda hoje, principalmente com os casos que vêm sendo descobertos aí de trabalho análogo à escravidão, como foi o caso de Mariana, que era doméstica desde os 6 anos de idade e só foi conseguir sair aos 40 anos, toda uma comoção, né? Tem vários casos em Minas Gerais, por exemplo, de trabalho análogo à escravidão. Então, é um tema pertinente. Tem um filme também que é o Menino e o número, no Menino 004, acho que é o nome do documentário, que se trata a história de um homem, um senhor, que conta a história de quando ele trabalhava em uma fazenda, né? E conta toda a história de outros amigos dele que trabalhavam ali, um trabalho escravo. Praticamente é uma história que ele vive até então, até a época meados aí de 2000, ele contava a história para você ver que não é uma questão tão longe assim, né? Apesar de ser a abolição da escravidão ter sido em 1888, ou seja, mais de 100 anos, né, que ainda é um curto período de tempo, ainda está muito próximo, né? E temos ainda muitos casos aí que não são descobertos, não foram descobertos ainda, né? Então, é um tema pertinente. A trata da escravidão moderna, né? Do sincretismo religioso, essa relação, né, de harmonia. Na verdade, a questão do sincretismo religioso era uma questão nos meados ali da escravidão, ali em 1500, quando os negros, os africanos eram trazidos para o Brasil, eles tinham suas religiões, suas respectivas religiões, e a partir do momento ali que tinha uma certa repressão, eles eram obrigados a pelo menos colocar imagens de santos, enfim, para tentar mascarar. E com isso houve esse sincretismo religioso meio que forçado, certo? A leitura prosa regionalista, como eu tinha dito, né, dos anos 30 e 40, Graciliano Ramos, Érico Veríssimo, né, com o pessoal do Sul, Graciliano Ramos do Nordeste, né, Minas, enfim, Rachel de Queiroz, né, com acho que Minas Gerais, se eu não me engano, o 15, Jorge Amado, José Lins do Rego também. E como a narrativa envolvente conta a história não somente das irmãs Belonice e Bibiana, mas, sobretudo, expõe a realidade nua e crua das desigualdades sociais que permeiam as relações entre classes sociais separadas por cor,
religião, meio ambiente e a falta de uma educação mais afetiva e menos excludente. Impressionou-me a beleza e leveza com que descreve o mundo mágico da religiosidade, dia a, a religiosidade dos ancestrais africanos. Uma narrativa cativante, uma história épica, incrível capacidade do autor para falar sobre tanta coisa, com tanta competência, com tanta sensibilidade. Uma leitura deliciosa, tensa, incômoda, reveladora e inesquecível. Bibiana e Belonísia estarão para sempre na vida dos leitores, com certeza. O romance tem como pano de fundo a história dos desvalidos, dos pretos, que continuaram escravos mesmo após a abolição. É uma história de resistência de mulheres fortes, impregnada de um misticismo tão discriminado no tal Brasil oficial. Os ritos de origem afro, os encantados, têm um papel preponderante no enredo e, sobretudo, o amor à terra. O solo sagrado, o sentimento de pertencimento a um lugar é bem evidenciado, principalmente quando a gente traz toda a volta da Bibiana e a persistência da Belanise em continuar naquele lugar e a persistência de todos ali para continuar naquele lugar que nasceram, né? E possivelmente dali as histórias de muitos talvez quilombos surgiram, pode ter uma conotação aí, né? Com pessoas tentando tomar as terras daquelas pessoas e eles resistindo. Um livro sensacional retrata com vividez o sofrimento e injustiças vividas pelo povo preto brasileiro, mostra como as pessoas se conformavam com os absurdos que viviam, ausência de direitos, trabalho compulsório e a violência de todas as formas, um verdadeiro aprendizado. Então, trabalho compulsório, a gente pode trabalho análogo à escravidão, trabalho obrigado, no qual a pessoa ganhava muito pouco ou talvez nada, e o sentimento de pertencimento e ancestralidade que está pertinente muito na obra, né, que persiste nessa obra, sobrepujando aí todas as malezas e as pressões vindas de diversos sentidos e direções nessa situação em que viviam. Né? E aí tem alguns pontos, algumas analogias que me lembram muito a região, né? Que é a taboa, né? Que ele fala, que eles cultivavam tal usavam para certas coisas. Tem também essa fruta que é o buriti, pé de buriti, muito interessante. Traz também alguns passos, né? Esse aqui foi da página 14 que eu tirei uma estrofe, né? Eu e Belonísia éramos as mais próximas, e talvez por isso as que mais se desentendiam. Tínhamos quase a mesma idade, andávamos juntas pelo terreiro da casa, colhendo flores e barro, catando pedras de diversos formatos para construir nosso fogão, galhos para fazer nosso giral, e nossos instrumentos de trabalho para arar nossas roças de brinquedo, para repetir os gestos que nossos pais e nossos ancestrais nos haviam legado. Então, traz toda uma história, né? Ainda crianças, elas brincavam de trabalhar, porque os pais e os ancestrais antes trabalhavam. Então, é toda uma gama, né? Brincavam de instrumentos de trabalho para arar nossas roças de brinquedo. Isso é muito forte, né? Principalmente vindo de uma criança. E aí é tão próximo, né? O que mais incomoda. Então, achei pertinente aqui trazer essa questão do último capítulo, né? Que traz um narrador especial, que é um espírito, né? Que é chamado Santa Rita Pescadeira, entidade do Gerê. Que traz a questão das resistências nas terras, a qual sempre viveram e trabalharam após a morte do dono e a venda das terras. Então, traz toda essa questão, né, essa questão da ancestralidade, das crenças ainda pertinentes e que talvez
e com certeza, né, devem fazer com que elas resistam, né, devem fortalecer a esse sentimento de permanência, de luta contra as opressões. Uma metáfora, aliás, que o autor, né, o Itamar Vieira Júnior, tomou como emprestado o poema de Maria de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, né? A doravante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte, qual fica no sepulcro, que os seus avós ergueram descansado, qual no campo e lhe arranca os brancos ossos, ferro do torto arado. E daí que eles tiram todo o título, né, torto arado. É muito interessante. E tem outras questões, outros elementos, né, do livro que eu achei interessante pesquisar e trazer aqui, né, talvez, que alguns pássaros, né, o chupim, o jacu, o juritis, xamã, são todos pássaros. Eu não pesquisei porque eu não sabia o que eram esses nomes, do que remetia, só o chupim que eu sabia, né? Então, eu queria entender. Basicamente, é uma história muito interessante, uma linguagem muito clara, muito boa, muito fluida, né? E que traz um tema importante, né? Inclusive, devo ressaltar aqui a delicadeza da capa do livro. O desenho ficou muito bonito. Enfim, esse foi um pouquinho do apanhado sobre Torturado. E muito obrigada. Até a próxima.